Essa aula de hoje é sobre geotectônica. Geotectônica é uma parte da geologia que eu gosto muito, porque, na verdade, meu doutorado foi feito em geotectônica e geoquímica, né? Aí a gente vê nessa figurinha dois dinossauros separados por um mar, e nós vamos entender por que eu botei essa figura. Então, a geotectônica, ela vem do grego geo, que é terra, e tectônico, que é relativo à construção, e versa sobre a estrutura, a deformação da crosta terrestre. Lembrando aqui que a gente fala muito em crosta terrestre, mas na verdade a gente está falando de crosta mais a parte superior do manto superior, que forma a camada de rochas, que é a litosfera, sendo que a crosta terrestre é o que está por cima, por isso que a gente sempre se refere muito à crosta terrestre. E a geotectônica se ocupa dos movimentos e dos processos deformacionais originados no interior da Terra. Então, a geotectônica está totalmente relacionada a processos endógenos, que são aqueles processos que a gente falou quando falamos sobre a subdivisão da geologia, que tinha os processos exógenos e os processos endógenos. Os exógenos era a crosta relacionada com a atmosfera, a biosfera e a hidrosfera. E os endógenos é a crosta relacionada com o manto e com o núcleo. Tá? Então, todos esses processos que nós vamos falar aqui estão relacionados, né, com esses processos endógenos. Eu vou abrir um parêntese aqui para falar sobre essas grandes, né, transformações estruturais e texturais que ocorrem na litosfera, que estão dentro desse termo genérico que chama diastrofismo. Então, o diastrofismo, ele engloba todos os movimentos da litosfera, sejam eles movimentos orogenéticos ou movimentos epirogenéticos. E qual é a diferença entre orogênese e epirogênese? Qual é a diferença entre esses dois tipos de movimento? Então, vamos lá. Aqui eu já estaria desenhando no quadro, mas tudo bem. Eu vou botar depois mais figuras, mas nós vamos entender mais para frente. Então, a orogênese, e vocês vão ouvir muito falar de uma famosa orogênese no Brasil, que chama orogênese brasiliana, né? A orogênese são todos os movimentos da litosfera que estão relacionados a movimentos compressionais ou distensionais, né? Então, toda vez que eu pego um pedaço da crosta e aperto, comprimo, como aquele que eu mostrei para vocês na imagem dos terremotos, né, que tem, eu faço dois esforços, um de cada lado, e pressiona a crosta, e esse esforço é essencialmente na horizontal, paralelo à direção da crosta, a crosta terrestre, ela acaba por se dobrar ou por falhar, que é o que gera os terremotos, né? E fazendo com que, ao se dobrar, ela gere um dobramento e ela gera, então, a formação de cordilheiras de montanhas. Já a epirogênese, ela já está relacionada mais a esses movimentos crustais que estão associados a esforços que são verticais. Quando a gente fala de esforços verticais, a gente tem que imaginar aquilo que nós falamos sobre isostasia. Então, se eu tiver, por exemplo, numa região onde ali se posiciona uma grande geleira, ou mesmo uma cordilheira de montanhas, aquele material que vai ser posicionado ali em cima na crosta, ele vai gerar um esforço na vertical que vai ser compensado, né, pelos movimentos epirogenéticos. Então, a diferença fundamental entre orogênese e epirogênese é, primeiro, a direção dos esforços que promovem esse movimento da litosfera. Na orogênese, os movimentos são horizontais. Além disso, eles também são mais rápidos, relativamente mais rápidos, eles ocorrem no tempo geológico, eles são mais rápidos do que a própria epirogênese, cujos movimentos são verticais e eles são mais lentos para que você perceba esse movimento. Deu para entender, gente? Então, a orogênese, ela está relacionada com a pressão dirigida ou estresse. Lembra que a gente falou de metamorfismo? Nós falamos de pressão dirigida, que pode ser por compressão ou por distensão,
né? Eu tanto posso apertar o material, como eu posso esticar o material, e isso é uma pressão dirigida porque ela tem uma componente horizontal que é maior, né? E na epirogênese, ela está relacionada principalmente à compensação isostática, tá? E aí a gente vai falar sobre a teoria da tectônica de placas. Entendido que existem esses movimentos vão gerar porções dentro da crosta, né, diferentes, e vai gerar limite entre as placas tectônicas, mas é importante a gente entender sobre tectônica de placas. Tectônica de placas é uma teoria que surgiu há muito tempo atrás e que depois foi chamada de deriva dos continentes. Então, eu vou tentar explicar para vocês, para que a gente possa entender como é que surge uma teoria, uma hipótese, aí vem a teoria e vem aquelas coisas que comprovam. Então, a tectônica de placas, ela fala sobre a deriva dos continentes. E como é que surgiu essa ideia da deriva dos continentes? Eu fiz um pequeno histórico aqui, vocês já viram que eu adoro coisas antigas, né, para combinar comigo. Em 1620, o Bacon, ele observa o encaixe entre a costa da África e da América do Sul. Por que 1620? Porque a partir das grandes viagens de navegação, né, 1500, 1490, que eles começaram a viajar, né, os europeus começaram a viajar para conquistar novos espaços, né, novos continentes ou novas áreas, eles começaram a desenhar o contorno, né, porque eles chegavam, saíam de navio e chegavam numa costa. Então, eles começaram a desenhar a costa da América do Sul, né, mais especificamente, principalmente do Brasil, e da África. E esse cara aí, olhando o mapa, um desenho dessas costas da África e da América do Sul, ele observou que esse mapa parecia que se encaixava. Então, a primeira ideia surgiu nessa época aí. Lá pelos idos de 1886, 1800 quase 1900, surgiu aquela história da isostasia, o princípio da isostasia, né? Com a noção de que, já também na tentativa de explicar isso, que existia, que os continentes, que eram mais elevados, eram constituídos por um material mais leve, e que esse material ficava flutuando sobre o fundo dos oceanos, que era um material mais denso, ao sabor das correntes, lá ele ficava flutuando ali, e a partir da isostasia, por isso que os continentes podiam se separar e se juntar. Então, esse princípio da isostasia veio exatamente para mostrar que os continentes podiam se mover, porque eles estariam flutuando, né, sobre a crosta dos oceanos. Não é que eles estavam flutuando sobre os oceanos, mas sobre o que formava o oceano, que era mais denso. Ok? Em 1912, esse Wegener, sei lá, ele explica no seu livro A Origem dos Continentes e Oceanos, ele explica a teoria dele, a ideia dele do que seria a deriva dos continentes, né? Esse cara, ele estudava o clima, estudava o paleoclima, e ele observou que existiam registros de climas diferentes em regiões que não deveriam existir. Por exemplo, se você vai na parte sul do Brasil, você vê ali na região do Rio Grande do Sul, né, você vê ali alguns depósitos de rochas que são caracteristicamente relacionados com geleiras, existência de geleiras. Então, o que ele imaginou? Bom, ou o gelo ia até lá em cima, ou o continente mudou de posição, né? Ele estava mais embaixo, uma região mais gelada, e ele mudou de posição. Então, ele começou com essa ideia de que os continentes teriam derivado, né? Por isso que a América do Sul e a África tinham se separado, como observado por Bacon, e a explicação disso era exatamente que os continentes flutuariam, portanto, eles poderiam se movimentar e se separar. Então, ele surge com essa ideia, né, que ele diz mais ou menos o seguinte,
que há cerca de 250 milhões de anos, que é o final do período Paleozoico e início do período Mesozoico, que nós vimos isso lá na coluna do tempo geológico, toda a massa continental, todos os continentes estavam unidos num grande continente que ele designou de Pangeia, que começa nessa idade, nessa separação entre o Paleozoico e o Mesozoico, né, nesse limite de tempo aí, ele começa a se dividir em dois grandes supercontinentes, o Gondwana, que ficaria posicionado na porção do hemisfério sul, e o Laurásia, que ficaria localizado na porção do hemisfério norte. Mais ou menos o que o Wegener imaginou, eu vou mostrar nessas imagens que vêm agora, nessas figuras que vêm agora. Então, nesse primeiro aí, você vê que é 250 milhões de anos, ou seja, no Paleozoico superior, tem o Paleozoico inferior, que está na base, ele é mais antigo, e o superior está em cima, ele é mais novo. Então, no Paleozoico superior, ele, através dos estudos de paleoclimáticos que ele fez, ele montou esse esquema aí, onde todos os continentes estariam unidos num grande continente chamado Pangeia. Então, a gente pode ver aqui perto do Polo Sul, o que mais tarde vai ser a Antártica, né? Do lado da Antártica para a direita, a gente tem uma porção ali que vai formar a Austrália. Entre a Antártica e a África, né, que está junto aqui com a América do Sul, no meio mais ou menos, a gente tem uma porçãozinha de terra aí, isso vai virar a Índia, fiquem observando a trajetória disso, e lá em cima a gente tem, né, tudo unido, a gente tem aqui em cima, do lado esquerdo, a América do Norte, e do lado direito, o continente eurasiano, né? Aí, há 200 milhões de anos, já no período Triássico do Mesozoico, a gente já observa exatamente o que ele fala, né? A gente vê a linha do Equador aqui dividindo um continente grande, enorme lá em cima, o supercontinente, que é a Laurásia, e aqui embaixo esses outros que formam o Gondwana, ok? Já no período Jurássico, há mais ou menos 135 milhões de anos, a gente vê que a Antártida já está bem separada aqui da África e da América do Sul. Aquele pedacinho que eu falei que ia formar a Índia, ele está começando a subir aqui, lá em direção ao norte, né? E que também a parte da Laurásia começa a se separar mais. Isso já no período Jurássico. O Mesozoico tem o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. No Cretáceo, há mais ou menos 65 milhões de anos atrás, a gente percebe que a América do Sul e a África já estão separados, né? A Índia, o que vai ser a Índia, que está indo cada vez mais para o norte, né? E que também a América do Norte e a Ásia estão se separando. E, finalmente, no dia de hoje, a gente vê a Índia lá, que se chocou com a Ásia, né, e separando essa partezinha que é a Índia do que é a Ásia, a gente tem aqui, por essa linhazinha pontilhada, a gente tem aqui uma cordilheira de montanhas, ou seja, nessa região a gente teve uma orogênese, né? Essa orogênese, ela fez exatamente com que os continentes fossem sendo aproximados, ou seja, apertados um em direção ao outro, até que eles acabam por se soldar, né? E separando um continente do outro, exatamente a gente tem uma cordilheira de montanhas. A Austrália foi lá para o lado dela, a Antártica está aqui, e nessa posição a gente já tem os continentes no modelo atual. O desenho não é muito bom, mas é isso que ele imaginou, ok? Aí tá certo, vamos voltar aqui, né? O que a gente tem de interessante? Quando o Wegener surgiu com essa ideia, né, a primeira pergunta que veio por diversos locais é exatamente o que ocorre quando um continente se separa. Ele se separa e acontece o quê? Né? Já que eles imaginavam que o continente flutuava sobre o substrato do oceano. Então, para explicar isso, que era uma incógnita,
surgiu uma teoria que é a teoria da expansão do assoalho oceânico. Ou seja, quando um continente se separa, alguma coisa ali é gerada, e aí o que é gerado na separação dos continentes é exatamente o assoalho do fundo dos oceânicos, ou seja, a crosta oceânica. Isso surgiu em mais ou menos em 1961, 62, com esses dois caras, o Dietz e Hess, que lançaram as bases da teoria da expansão do assoalho oceânico, onde eles tinham como base para esse estudo, né, para essa teoria, o estudo do paleomagnetismo, que nós já vimos que é o magnetismo que fica preservado nas rochas na hora que ela se forma, e das anomalias magnéticas que foram observadas no fundo dos oceanos. O filmezinho que eu coloquei para vocês, um link lá para vocês no Google Classroom, ele exatamente, eu tinha dito que era, vocês deveriam tê-lo visto antes dessa aula, porque isso tudo já é explicado no filme, mas vocês vão ver depois e vão associar bem ao que eu estou falando agora. O que eles observam? O que esses caras observam? Eles observam o que mais ou menos está nessa figura do Teixeira, né, uma representação bem clássica. A gente tem ali à esquerda a América do Sul, à direita a África, e no centro, separando aí a América do Sul com a África, a gente tem o fundo oceânico, e na região central desse fundo oceânico, a gente também tem uma cordilheira de montanhas, que é chamado de cordilheira meso-oceânica. Por quê? Porque ela ocorre no meio do oceano. Então, a gente tem a cordilheira meso-oceânica do Atlântico, que é essa daí, a cordilheira meso-oceânica do Pacífico, está lá no Oceano Pacífico, e, como o nome diz, ela também é uma cordilheira. Então, só para fazer um parênteses, o que é uma cordilheira? Cordilheira é um conjunto de montanhas e serras alongados e alinhados, paralelos. Isso é uma cordilheira. Cordilheira dos Andes também é assim, só que a Cordilheira dos Andes não é uma cordilheira oceânica, ela é uma cordilheira continental. Nós vamos ver também que também se formam cordilheiras nessas regiões como a dos Andes. Então, o que esses caras viram, né, nessa década de 60? Começou a se estudar muito o fundo dos oceanos, vocês vão ver no filme lá, tinha um navio que ficava de um lado para o outro, coletando material quando dava, passando o magnetômetro, passando também um scanner para ver a profundidade, desenhando como era a topografia do fundo dos oceanos. Então, eles começaram, tinha tecnologia, eles começaram a estudar o fundo dos oceanos. E aí eles observaram o que eles chamaram de padrão zebrado, de anomalia magnética, né? E o que eles observaram? Vocês estão vendo aí que tem um material de cor marrom e um material de cor bege, né? A cordilheira está bem no meio aqui, não sei se vocês conseguem ver o mouse, mas ela está bem aqui no meio, e de um lado, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, a gente tem um material de cor bege mais ou menos com a mesma espessura. Depois volta a ter um material marrom escuro, de um lado e do outro, ou seja, a partir da cordilheira mesoceânica, a gente tem uma simetria, né, de anomalias magnéticas, né, onde a cor marrom indica o magnetismo igual ao atual. Igual que eu digo é o polo norte magnético está direcionado para o polo norte geográfico, e nas faixas de cor bege claro são épocas de magnetismo inverso ao atual. O que significa isso? Que o polo norte magnético estava posicionado e virado para o polo sul geográfico. De tempos em tempos, o magnetismo terrestre passou por inversões de campo magnético, ou seja, o norte e o sul magnético se inverteram. E o paleomagnetismo nos diz o quê? Que o magnetismo preservado na rocha vai guardar as características magnéticas existentes naquela época em que ela se formou, certo? Então, se a gente observar aqui na figurinha que tem embaixo, a gente vai ver e entender exatamente o que ocorre, né? Como esses dois continentes se separam, né?
um vai para a direita e o outro vai para a esquerda, há um afinamento que a gente pode ver nessa figura aqui embaixo, há um afinamento, né, da crosta, que por se tornar mais fina, permite que o material do manto, que está no estado sólido, lembra que a gente viu que as ondas S, que só se propagam no estado sólido, se propagam no manto. Então, esse material no estado sólido, devido à diminuição da pressão, porque há um afinamento na crosta, ele funde, por isso que está aí representado por esse material vermelhinho, ele funde, gera um magma, e o magma ascende, ele sobe por essas fraturas que vão sendo geradas aí no centro, né, aonde há o rompimento da crosta oceânica, tá? Então ele sobe, resfria e cristaliza e guarda o magnetismo, no caso marronzinho, igual ao atual. Quando a gente vai para as laterais, tanto para a direita ou para a esquerda, a gente tem essa banda mais clara, né? Foi uma época em que o magma, ao acender e se resfriar, o magnetismo era inverso ao atual. Né? Então, isso vai mostrando, conforme os continentes vão se separando, você vai tendo a formação de crosta oceânica. E aí isso se chama padrão zebrado. Deu para entender como é que isso funciona, gente? Olha, essa inversão do campo magnético ela é tão importante e tão sistemática, ela só não é sistemática de tempo, tipo assim, de 100 milhões a cada 100 milhões de anos isso muda. Não, não é. Mas ela ocorre. Existem algumas teorias para tentar explicar por que essas anomalias de inversão do campo magnético ocorrem. Né? Alguns falam que isso pode estar relacionado à passagem de um meteorito ferroso próximo, que faz com que o centro da Terra mude. Outros falam que isso pode estar relacionado a correntes de convecção no próprio núcleo externo líquido. Eu, sinceramente, eu não sei exatamente por que ocorrem, mas elas ocorrem porque isso está gravado nas rochas e é sistemático do planeta como um todo, tá? E isso ocorre tantas vezes que existe uma coluna do tempo magnético, né? Nessa imagem, talvez fique um pouco mais clara o que a gente estava falando. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui entre a América do Sul e a África, do lado de, né, bem no cantinho direito da figura, a gente vai perceber que tem uma rugosidade aqui no meio, separando, que é a cordilheira mesoceânica do Atlântico, né? E tanto para um lado quanto para o outro, a gente observa idades diferentes. Essas idades estão marcadas aqui com essas cores embaixo, né, nessa escala, onde o laranja é o que está sendo formado hoje, é a idade atual, depois a gente tem 11 milhões de anos, então laranja vai diminuindo para o amarelo até mais ou menos 40 milhões de anos, o amarelo depois passa para o verde, é mais ou menos 68 milhões de anos, o verde passa para o azul há mais ou menos 135 milhões de anos, e a gente tem aqui o azul escuro, que seriam as regiões de crosta oceânica mais antigas. Então, em cinza claro, a gente tem representado os continentes, vocês percebem? São os continentes emersos. Em cinza escuro, bordejando os continentes, a gente tem o que a gente chama de plataforma continental. O que é uma plataforma continental, abrindo aqui um parênteses, é exatamente uma região cuja composição é semelhante à dos continentes, porém ela está submersa. Então seriam porções do continente que está embaixo do nível de água, ok? Por isso que a gente fala, na plataforma continental brasileira tem petróleo, a plataforma os caras vão procurar petróleo nessa região cinza que está aqui no entorno, né, do continente da costa brasileira. Tá? Então, em cinza é o continente, a parte emersa, em cinza claro, continente, crosta continental, a parte submersa. E nessas outras cores todas coloridas que estão na escala do tempo aqui, geomagnético, a gente tem o fundo dos oceanos. E o que a gente repara? Que exatamente a partir da cordilheira mesoceânica, que está aqui, né, essa cor mais laranja mais escuro,
tanto para a direita quanto para a esquerda, a gente vê que o tempo vai ficando cada vez mais antigo, né? Ou seja, vai mostrando que os continentes foram se separando. Puxou, teve uma orogênese que começou a puxar um para um lado, outro para o outro, subiu o magma do manto, resfriou. Depois, quando essa orogênese prossegue, esse pedaço que foi resfriado vai ser quebrado, vai um pedaço para cada lado, sobe outro e resfria. Por isso que no centro da cordilheira é o momento, é o que está acontecendo hoje, e quanto mais distante da cordilheira, a idade dos oceanos é mais antiga. E com isso surge a teoria, né? A partir da teoria de que os continentes se separavam, se derivavam, se quebravam e se separavam. E a partir do momento que se entende que ao se separar, o que acontece é que em alguns lugares, eu vou até voltar aqui, em alguns lugares a crosta oceânica é gerada, porém em outros lugares ela é consumida. Repara aqui perto, na borda oeste da América do Sul, que a gente tem rochas um pouco, não tem nenhum verdinho por aqui, né? Que é mais antigo, que é em torno de 85, 120 milhões de anos. Não tem nenhum verdinho na costa oeste da América do Sul. Por quê? Porque a placa do fundo oceânico, aqui próximo à América do Sul, vai indo em direção à própria América do Sul. Então, como a Terra não está inflando, né, não está aumentando de tamanho, ao mesmo tempo que num local eu estou gerando rocha da crosta oceânica, em outro lugar a rocha da crosta oceânica tem que estar sendo consumida, tem que estar sendo desmanchada, certo? E aí surge a teoria da tectônica de placas. Antes de eu falar da teoria da tectônica de placas, tem uma pergunta que a gente deveria se fazer, que é, tá bom, os continentes se movem, quando eles se separam, gera crosta oceânica, mas qual é a força motriz para que os continentes se separem? O que faz com que o continente vá para um lado ou vá para o outro, né? Qual é a energia que promove isso? Então, a teoria da tectônica de placas, ela diz o seguinte: a litosfera, que nós já vimos que é a camada rochosa, constituída pela crosta e a porção mais superior do manto superior, ela é rígida, quebradiça e segmentada em placas, que a gente chama de placas litosféricas, que nadam ou que flutuam sobre a astenosfera, que é o resto do manto superior, que é plástico e dúctil, e isso ocorre exatamente pela existência de correntes de convecção. Aí eu pergunto, o que são correntes de convecção, gente? Quem sabe? O que acontece com o ar quando ele é aquecido? Como é que se forma a maior parte dos ventos, de uma maneira bem geral? Né? Vamos voltar aqui, em vez de falar de vento, vamos falar o seguinte: vamos fingir que a gente está no São João, que nós não tivemos nesse ano que passou, e que vocês pegam um balãozinho daquele de papel fino, né? Enche o balãozinho de ar e o balãozinho cai. Mas aí, se você botar fogo na bucha do balão, o ar que está dentro desse balão, né, retido pelo papel, quando você aquece o ar, as partículas que constituem o ar, ela expande. Portanto, a densidade desse material que está dentro do balão se torna menor. A densidade do ar que está dentro do balão é menor do que a densidade do ar que está do lado de fora. E aí, o balão sobe. Aí o balão sobe, aí chega, vai subindo, chega lá em cima, acabou a bucha, o ar resfria, e aí o que acontece? O balão cai. Então, as correntes de convecção, elas se formam exatamente assim. Você tem um material semelhante, o mesmo material, quando aquecido, todo material, quando aquecido, ele dilata. No que ele dilata, ele diminui a densidade, né? Porque densidade é massa sobre o volume, então eu tenho a massa é a mesma, o volume é maior, então a densidade se torna menor, aí ele sobe, e quando ele sobe, ele resfria, contrai, se torna mais denso, e aí ele tende a afundar. Isso são correntes de convecção. E isso ocorre também no manto
astenosférico. Por isso que é separada a litosfera da astenosfera, porque a parte superior do manto superior, ela se comporta como as rochas da crosta, enquanto o resto do manto superior, que é a astenosfera, se comporta de uma forma dúctil, porque mesmo estando sólido, ele é capaz de se movimentar, né, a partir dessas correntes de convecção. O que é litosfera e astenosfera, nós já falamos. A litosfera é a camada rígida, superficial da Terra, constituída pela crosta e a parte superior do manto superior, enquanto a astenosfera é o restante do manto superior. E aí eu vou colocar de novo aquela imagem que a gente já colocou quando falamos das camadas internas da Terra, onde destacando aqui, a gente tem aqui, ó, o manto superior, né, dessa região aqui de 400 quilômetros para cima. Aí a gente tem o manto superior que vai até o início, né, vai até aqui em cima, sendo que essa partezinha, que é a crosta, seja ela continental, seja ela oceânica em verde, mais essa porção mais cinzinha aqui, que é a parte mais superior do manto superior, toda essa região forma a litosfera e o resto do manto superior é a astenosfera. Então, a litosfera é rígida e quebradiça, separadas em placas, que flutuam sobre a astenosfera, que é plástica, dúctil, e que é nessa astenosfera onde ocorrem as correntes de convecção. Alguém tem alguma pergunta? Ô, professora, Diga. mas o que é essa zona de velocidade que tem lá em azul? A zona de baixa velocidade é uma zona onde as ondas sísmicas, exatamente porque ele passa por um material mais aquecido, as ondas sísmicas, elas continuam a passar, né? Elas continuam a se propagar nessa região, mas existe uma diminuição da velocidade das ondas sísmicas, tanto a P quanto da S, mas a S continua a se propagar, o que significa que o material está no estado sólido, ok? Mas a velocidade dá uma diminuída, por isso que é chamada de zona de baixa velocidade. Certo, obrigado. Nada. E vamos então entender as correntes de convecção e como se formam. Então a gente tem nessa figura aqui do PRESS, colaboradores, a gente tem do lado esquerdo a Terra, né, com o núcleo interno sólido, núcleo externo, ferro líquido, o manto, e aí tem um quadradinho ali que está ampliado na figura A e na B. Né? Na A, existem duas hipóteses para como essas correntes de convecção são geradas. Né? Então, na figura A, é proposto uma corrente de convecção que começa aqui na base do manto, né? Ela começa na base do manto, o material é mais quente em função do grau geotérmico. Então, esse material mais quente, ele tende a ascender, a subir, vai resfriando até o ponto de chegar aqui em cima, ele resfria e a tendência dele é descer, formando o que se chama de célula convectiva. Então, a primeira hipótese, você tem uma célula convectiva única dentro do manto inferior e do manto astenosférico, enquanto na imagem B, na figura B, a gente tem duas correntes de convecção distintas, uma funcionando dentro do manto inferior e outra funcionando dentro da astenosfera, tá? Então, nesse caso da letra B, nós temos duas correntes de convecção, o que para nós que só estamos tentando entender o movimento das placas tectônicas, isso é discussão para geofísico, tá? Então, com isso, a gente entende que existem correntes de convecção, que formam essas células convectivas, né? E essas correntes de convecção, elas tanto podem, você vai ter várias correntes de convecção, né, no globo, e essas correntes de convecção, dependendo se elas se separam, como nessa imagem, onde você tem uma corrente de convecção ou uma célula convectiva rotacionando para a direita e a outra para a esquerda, então se eu faço movimentos que eu estou separando as correntes de convecção, a litosfera que está flutuando ali em cima, ela vai ser puxada e separada
por essas correntes. E... Aí, calma, rapidinho. Diga. E sobre... A senhora falou sobre, tipo, como elas estão girando em movimentos que se coincidem em divergir um pro lado do outro. A Aham. senhora falou uma parte, mas eu não entendi o que acontece. Nós vamos a ver agora nessa imagem. Nessa figura aqui, a gente vai ver exatamente isso. Aqui nós temos exatamente uma corrente de convecção rotacionando para a direita, tem o centro da imagem, à direita nós temos uma corrente de convecção rotacionando e puxando, né, a crosta, a litosfera que está em cima dela, conforme a corrente vai indo para a direita, a litosfera vai como se fosse um barco, né, através da correnteza, vai sendo jogada para a direita. Do centro para a esquerda, nós temos uma corrente de convecção que vai em sentido oposto, vai indo para a esquerda. Então, a mesma coisa, a litosfera que está em cima vai sendo como se estivesse em cima de uma esteira, ela vai sendo carregada para a esquerda. Então, nesse caso, e respondendo a sua pergunta, o que a gente tem é exatamente aqui no centro a ruptura da litosfera, né, a formação de uma cordilheira de montanhas do fundo oceânico, mesoceânica, né, a ascensão do magma proveniente da fusão do manto, que vai, cada vez que se rompe, magma é gerado, sobe e acaba preenchendo, né, essa região que rompeu. A placa do lado direito, ela vai sendo puxada para a direita, né? A placa do lado direito da cordilheira vai sendo puxada para a direita, a placa do lado esquerdo vai sendo puxada para a esquerda, e nesse caso a gente tem uma divergência entre placas. Ok? Se a gente olhar agora no cantinho direito da figura, né, na porção mais à direita, o que nós vamos ver? Nós vamos ver exatamente que esta placa, aqui embaixo a gente tem uma corrente de convecção que está indo para a direita, mas a gente tem também uma corrente de convecção aqui que está indo em sentido contrário, ela está indo para a esquerda. Então, nessa região da figura à direita, nós temos duas correntes de convecção que vão na mesma direção, o que significa que a crosta oceânica está sendo jogada para a direita, enquanto a crosta continental, que está à direita, está sendo jogada para a esquerda. E aí a gente tem um outro tipo de contato de placa tectônica, que é exatamente um contato que é convergente, né? A do meio, quando as células convectivas vão uma para cada lado, você tem uma divergência. E quando as células convectivas vão para o mesmo lado, você tem uma convergência. Ok? Então, nessa região, a gente tem o que se chama de zona de subducção. A placa que tiver a densidade mais elevada, conforme uma vai sendo empurrada para a outra, né, pela orogênese, a placa que tiver a densidade maior, que a gente já viu que a crosta oceânica tem a densidade maior, ela vai afundar sobre a crosta continental, que está à direita. Conforme ela vai afundando, ela começa a entrar em regiões cuja temperatura é mais elevada, lembrem-se do grau geotérmico que aumenta em profundidade, até chegar ao ponto que ela vai acabar fundindo. E quando eu fundir as rochas que constituem a crosta oceânica, eu vou gerar magma. E esse magma, por ser menos denso, ele vai tender a subir e a chegar na superfície, formando vulcões ou plutons, né, que vão estar, então, formando a cordilheira continental. Deu para entender, gente? Bom, entendemos o que é a teoria da deriva continental, né? E agora eu vou só, talvez numa próxima oportunidade, eu mescle mais essas imagens, né? Que agora eu separei como se fossem as evidências para a teoria da deriva dos continentes, né? Mas talvez eu pudesse ter colocado isso quando eu falei lá do tal do Bacon, que tinha observado o ajuste dos continentes. Mas uma das primeiras evidências para a construção da deriva dos continentes é exatamente
esse encaixe dos continentes aqui, né? Que o cara lá em 1620 já tinha observado, não com essa precisão toda, mas há um belo de um encaixe entre a África e o Brasil, né, principalmente, e esse encaixe ainda é maior ou melhor quando a gente considera a plataforma continental, ou seja, a parte emersa dos continentes, a parte que está embaixo da água. Então, essa é uma das primeiras evidências para a teoria da tectônica de placas. A segunda são paleoclimáticas, e esse aqui não é exatamente o que o Wegener estudou, né? Tudo que está aqui em branco, nessa região toda aqui, exatamente áreas onde há cerca de 300 milhões de anos existiam geleiras. Então, como é que, tudo bem, aqui na Índia você tem gelo, né, lá na parte elevada dos Himalaias, né, mas nessa parte aqui da África você não tem gelo hoje, nem aqui nesse pedaço do Brasil, nem na Austrália, né, mas existem registros, né, de que existiam geleiras aí. Então, quando se volta no tempo com essa posição, né, que foi proposta, você vê que toda essa região que hoje está aqui mais para a parte subtropical e tropical, ela, na verdade, estava toda unida nessa região mais ao sul, onde você realmente espera que possa ter geleiras. Tá? Uma outra evidência são as evidências paleontológicas, que são baseadas no conteúdo fossilífero encontrado em algumas regiões. Então, a gente observa aqui alguns, né, no caso aqui do Gondwana, os continentes América do Sul, África, Índia, Antártica e Austrália, a gente pode observar, por exemplo, que existem fósseis de glossópteres, né, existem os mesmos fósseis aqui na Austrália, na Antártida, na Índia, mas na África e na América do Sul, né? A mesma coisa para esses fósseis os mesossauros, esse fóssil aqui, que você encontra tanto nessa região do sul da América do Sul, como na África. Assim como esse aqui, que são gignomatos, né, que existe na América do Sul até a África. Ou esse aqui, né, que também é um grande réptil, né, que existe nessa região aqui. Então, isso mostra que esses continentes estavam unidos e que essa fauna ou essa flora, ela existia no continente como um todo e, conforme os continentes foram se separando, a evolução dessas espécies também foram diferentes, como eu tinha falado para vocês sobre a tal da barreira geográfica, que separa espécies e permitem ou que elas evoluam diferentes. Ok, gente? Existem também correlações estratigráficas. Então, lembrando, o que é estratigrafia? Estratigrafia é quando você faz uma coluna estratigráfica, você coloca na base as rochas mais antigas e no topo, né, as rochas que vão sendo mais novas. E aí, estudando a coluna estratigráfica e comparando a coluna estratigráfica desta região aqui, do sul do país, do Brasil e da África, né, a gente observa que a sequência de rochas dos dois lugares são exatamente a mesma. Você tem arenitos e calcários, né, com mais ou menos a mesma dimensão. Arenito e calcário são rochas sedimentares. Então, essa era uma única bacia sedimentar existente quando esses continentes estavam unidos, e essa bacia sedimentar tem as mesmas características, ou seja, na África, no Brasil, se eu olhar, eu vou ver o mesmo tipo de rocha se sucedendo. Então, isso é uma correlação estratigráfica. Tá? Existem também o que a gente chama de correlações estruturais, que é a estrutura, e aí nessa imagem aqui a gente vê estrutura que está representado, né, lineamentos estruturais, todos esses pontilhadinhos são estruturas geológicas, muitas delas vistas, uma parte delas vista por imagens de satélite, inclusive, né, e essas estruturas, se você olhar de um lado e do outro, né, principalmente aqui na região do Nordeste do Brasil e aqui do Congo, aqui na África, a gente vai ver que essas estruturas têm uma sequência, elas saem do Brasil e elas têm uma sequência em direção à África, mostrando
que essas estruturas existiam antes dos continentes se separarem, tá? Além disso, a gente também tem idades, que são as correlações geocronológicas, idades absolutas de rocha, né? Então, você vê, por exemplo, nessa região do Nordeste, a gente tem a grande maioria são representadas, as idades estão aqui representadas por essas bolinhas vazadas, né? E aqui do lado da África também, são rochas de mais ou menos 600 milhões de anos, né? A gente tem algumas áreas com rochas com bolinhas de cor preta, né, preenchida, que também existe do lado de cá, algumas representadas por quadradinhos, né, de um lado e do outro, que são rochas de mais ou menos 2,7 bilhões de anos. E isso se repete, né, isso aqui é só um exemplo, mas a gente pode correlacionar não só a sequência de rochas, mas também as estruturas existentes nessas rochas e também a idade dessas rochas, mostrando que antes desses 300 milhões de anos, quando começou 250 milhões de anos, quando começou a separação principalmente desses continentes, você tinha o mesmo ambiente geotectônico, o mesmo ambiente geológico, os mesmos fósseis, porque os continentes estavam unidos. Tá certo? Também existem essas correlações paleomagnéticas, que eu acho que eu já mostrei quando a gente falou de paleomagnetismo, que ele mostra aqui curvas da deriva da América do Sul e África e reconstrução desses continentes. Então, a gente vê que há 80 milhões de anos o polo, né, isso está representando a deriva dos polos, né, então há 80 milhões de anos, está totalmente diferente. Conforme a gente vai voltando no tempo, os continentes vão se aproximando até chegar a essa posição há 300 milhões de anos, mostrando que eles estavam muito próximos um do outro, né? Então, isso também é um outro tipo de evidência que existe. Então, agora vamos falar das placas litosféricas, tá certo? Tectônica de placas diz que a litosfera ela é rígida, quebradiça e segmentada em placas litosféricas. Existem mais de 11 placas litosféricas, mas eu coloquei aqui o nome de algumas principais placas litosféricas, que são indiana, eurasiana, pacífica, antártica, americana do norte, americana do sul, africana, tem a de Cocos também que eu não coloquei, mas nessa imagem a gente consegue ver o que são as tais placas litosféricas. Então, as placas litosféricas são pedaços da litosfera que estão quebrados, como se fosse um quebra-cabeça, né? Estão unidas, mas estão quebradas. Aqui, nessa parte aqui de baixo da figura, a gente tem a representação do tipo de contato entre uma placa e outra. Então, vamos ver aqui, ó, a placa sul-americana, que está na região que pega a América do Sul. A placa sul-americana, na borda leste, ela é principalmente representada por uma linha marrom inteiriça e grossa, que é um eixo de cordilheira de margem divergente. Por que de margem divergente? Porque a placa sul-americana ela é empurrada para a esquerda, enquanto a placa africana, que está do outro lado da cordilheira, ela é empurrada para a direita. Então, essas duas placas estão divergindo. E todos esses segmentos de eixo de cadeia divergente, ele está aqui representado na cordilheira do Atlântico Índico, na cordilheira do Pacífico Oriental, né, na cordilheira da cadeia sudeste da Índia, e aí vai. Então, cada placa tectônica, ela é limitada por um tipo de contato, que a gente chama de contato entre placas, né, e ele pode ser divergente, que está aqui representado pela linha inteirinha, né, e grossa. Ele pode ser transformante, que está aqui representada, não sei se vocês conseguem ver, entre uma placa e outra, né? Se vocês conseguem ver que tem uma linhazinha fininha e que, na verdade, a placa parece que está toda cheia de dentinho para lá e para cá, que são as falhas transformantes. Aqui na cadeia do Pacífico a gente vê até melhor, né? A gente vê uma área bem grande aqui. Aqui também tem uma bem grande aqui, que é a falha de Santo André, né? Então, eles são contatos entre as placas. Tem também contato de placa, essa placa é chamada de transformante. Tem também contato de placas convergentes, com zonas de subdução, que são representadas por uma linha escura com uns dentinhos, né? Esses dentinhos mostram exatamente a direção
de para onde a placa afunda. E aí a gente pode ver exatamente na costa oeste da América do Sul, onde a gente tem aqui a fossa do Peru, ou a zona de subducção do Peru, Chile, né? E aqui tem uma pequena placa, que é a placa de Nazca, que eu não coloquei lá naquelas lá, mas a gente tem aqui a placa de Nazca, aqui em cima a gente tem a placa caribiana, tem a placa das Filipinas, tem um monte de outras placas, né? Mas toda vez que eu tiver esses dentinhos, significa que o limite da placa aqui é um limite de placas convergentes, o que significa a placa sul-americana está sendo empurrada para a esquerda e a placa de Nazca empurrada para a direita, tá? Então, essas são as placas, a gente define as placas tectônicas através, né, desse tipo de contato. E como é que a gente sabe que existem esses tipos de contato? Exatamente através dos terremotos, porque é onde eu vou estar juntando ou quebrando as placas, ou apertando, como a gente viu no terremoto, na formação do terremoto, que a gente vê um pedaço da crosta sendo apertado, nós vamos ter o que ali? Nós vamos ter terremotos. Então, todas essas regiões de contato entre placas tectônicas são marcados por terremotos, e eu me lembro que eu falei, existem centenas de terremotos todos os dias, nem todos a gente escuta falar, mas existem centenas de terremotos, né? Exatamente porque as placas tectônicas estão se movimentando, tá? Outra coisa que existe nessas regiões é exatamente o magmatismo ou o vulcanismo, né? Então, também são regiões de intenso magmatismo e vulcanismo, que geralmente vão ocorrer aonde? Nas regiões de limite entre placas. Como nós já vimos, se as placas se separam, o manto é fundido, sobe magmatismo, né? Se uma placa afunda sobre a outra, a que afunda vai aquecendo, vai sendo fundida, gera magma. Então, também vamos ter magmatismo. Por isso que nessas regiões aqui dos Andes, a gente tem um monte de... tem terremotos e tem vulcões, né? Por isso que na região aqui, né, do Japão, a gente também tem terremotos e tem vulcão, e aí vai. Ok? Nessa figura, a gente pode ver um pouco melhor essas tais cordilheiras mesoceânicas, né? Na verdade, gente, se a gente for ver da base do fundo do oceano até o topo da cordilheira mesoceânica, essas cordilheiras, elas são muitas vezes muito mais altas do que as cordilheiras que a gente tem nos continentes, em termos de altitude. Da base do oceano até o topo da cordilheira, a diferença é muito maior do que, por exemplo, a cordilheira a altitude dos Himalaias, né? Se a gente levar em consideração o nível do mar e a altitude nos Himalaias. Ok? Então, a gente vê aqui distribuída a cordilheira, essas cordilheiras mesmo, né? E aqui em cima, na porção mais superior, entre a Groenlândia e aqui a parte da Europa, a gente tem aqui uma região que é exatamente a região que você tem a cordilheira mesoceânica, ela chega à superfície, né? Que é a Islândia, ok? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de contato entre as placas tectônicas e o que ocorre, né? Nós já vimos, né, que tem um tipo de contato de placas que é chamado de construtivo ou divergente. Na verdade, a gente falou muito em divergente, né? Mas ele também pode ser chamado de construtivo, que ocorre na região de cordilheira mesoceânica. Ele é chamado de construtivo porque crosta oceânica é formada, nós vimos isso, que quando as placas se separam, o manto funde, sobe o material, e esse material vai constituir a crosta oceânica. Então, por isso que ele é chamado também de contato construtivo, e divergente porque se separa. Nessa região, ou esse tipo de região é marcado por intenso magmatismo, né, e por terremotos rasos. Por que os terremotos são rasos? Porque a crosta oceânica, ela é rasa, né? Ela é relativamente fina, ela tem entre 5 e 10 quilômetros de profundidade. Então, os terremotos, eles vão ser gerados quando, o princípio, a elasticidade das
material rochoso se rompe e ela se quebra. Então, como esse material só tem 5 a 10 quilômetros, esses terremotos são relativamente raros quando comparados com outro tipo de placa. Nós temos também um tipo de contato que é chamado de contato conservativo ou transformante, né? Esse contato conservativo ou transformante são regiões de falhas transformantes, onde as placas litosféricas elas só se movimentam lateralmente. Por isso que é chamado conservativo, porque nem crosta é gerada, nem crosta é destruída, só conservada. E as falhas são transformantes, ou seja, são movimentos laterais entre essas placas. O que acontece nessa região? Como o nome diz, é conservado, então você não constrói nada, então você não vai ter magma, e você tem intensos abalos sísmicos exatamente por conta delas estarem sempre se atritando uma com a outra. Por fim, nós temos os contatos destrutivos ou convergentes, né, que, como o nome fala, rocha, crosta é destruída e as placas convergem, vão para a mesma direção, né? É uma região de zona de subducção, uma placa litosférica afunda sobre a outra, afundando, ela vai para temperaturas mais elevadas, acaba sendo fundida e destruída, daí o termo destrutivo. E o que ocorre caracteristicamente nessas áreas? Ocorre intenso magmatismo e terremotos profundos. Por quê? Porque uma placa vai afundar por baixo da outra. Então, vai duplicar ou mais esse atrito, né, essa profundidade em que o atrito se dá. Então, os terremotos são mais profundos. E isso ajuda exatamente a interpretar esse limite entre as placas tectônicas. Aqui a gente tem uma imagem que mostra isso. Nessa figura a gente pode ver exatamente esses 3 tipos de placas, né? Na região central da figura, né, a gente tem aqui um manto em cinza aqui, né, azul, e cinza aqui é a crosta oceânica e a litosfera. A partir da parte central, uma vai sendo puxada para a direita e outra para a esquerda, como podemos ver nesse bloco diagrama no topo da figura, né? Então, é um limite divergente. Você vê que as placas são relativamente finas, então a gente tem magmatismo, porque esse material do manto sobe, né? Então a gente tem intenso vulcanismo e magmatismo, e tem terremotos rasos, porque a placa é relativamente fina. Se a gente vier para o lado direito da figura, a gente vai ver exatamente uma placa litosférica afundando sobre outra placa litosférica, e aí a gente vê a espessura é muito maior, então a gente vai ter terremotos muito mais profundos. Aqui a gente vê sendo representado fusão parcial dessa placa que afunda, gerando magma que pode subir, ascender na crosta e se cristalizar em profundidade, formando rochas plutônicas, ou na superfície, formando vulcões, né? O tipo de topografia que a gente tem aqui é exatamente essa zona de subducção, né, que são as trincheiras ou fossas oceânicas, e aqui em cima nós temos exatamente como é que se comporta uma placa indo em direção à outra. Então, é um contato convergente ou destrutivo. E, finalmente, né, se a gente for seguindo aqui a cordilheira mesoceânica, a gente vê que há um deslocamento da cordilheira, né? Então, é como se fosse um truncamento. E esse truncamento exatamente se dá por conta da existência das falhas transformantes, que é chamado de contato conservativo, porque não é gerado magma nessa região. E essas falhas transformantes, elas ocorrem exatamente por conta da Terra não ser plana, como está representado na figura das placas tectônicas. Então, quando os continentes se separam, eles vão se separar de forma diferente, porque o raio da Terra varia, né, dentro do continente, como podemos ver aqui. Então, ela aqui vai ter uma separação. Para que isso seja ajustado, a gente tem essas falhas transformantes que vão se posicionando, né, entre a fratura do continente em si. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma, professora.
Diga. ela pode ser meio burra, mas eu tava pensando agora, a senhora falando sobre que as placas, elas, quando elas se convergem, uma sobe, a outra desce, certo? Uhum. Aí eu tava lendo esses dias e vi algo falando sobre rios subterrâneos e esse tipo de coisa. Teria alguma possibilidade de quando essas placas elas se convergem, a água entrar junto ou não? Somente as rochas vão. Não, veja, quando a gente fala em rios, a gente está falando essencialmente em continente. Rio subterrâneo é quando você tem um rio na superfície do continente, é um ambiente continental, um ambiente sedimentar continental, e esse rio ele pode se tornar subterrâneo porque ele pode passar por alguma região e dissolver, por exemplo, uma camada de calcário, alguma coisa assim, e aí ele deixa de correr sobre a superfície e passa a correr dentro, né, dessas camadas superficiais, mas embaixo de uma dessas camadas. Mas isso ainda é parte bem superficial da crosta, tá? Então, agora, por outro lado, quando uma placa afunda sobre a outra, ela não é só a rocha, vai a rocha e vai água se tiver água nos poros, né? Entre os espaços que constituem os grãos das rochas. Aí essa água também afunda, mas não como rio subterrâneo, tá? Certo? Bom, o que pode acontecer também, que é uma coisa assim, uma anomalia, né, no manto, a existência de uma anomalia térmica no manto, porque a gente viu que, e eu mostrei isso também, acho que quando nós falamos de temperatura da Terra, eu mostrei uma figura que tinha lá o fluxograma térmico, né, na superfície relacionado com essas estruturas. E aquela figura com as zonas térmicas, está diretamente relacionado com as cordilheiras mesoceânicas que vão ser, então, dentro da região onde você tem as cordilheiras mesoceânicas e também nos contatos das placas, você pode ter uma temperatura mais elevada, o grau geotérmico é maior. Mas existem regiões no manto, no meio da placa tectônica, né, ou melhor, dentro do manto, existem regiões que têm uma temperatura anômala, como né, o que está representado nessa imagem, que é chamado de hotspot, ou seja, dentro do manto tem um ponto quente. Esse ponto quente muitas vezes é interpretado pela existência ali de uma maior concentração de elementos radioativos e por isso ele, como tem mais elemento radioativo, esses elementos ao se desintegrarem geram calor. Então pode ser que esse ponto quente esteja relacionado a essa desintegração, mas o que a gente sabe é que em algumas áreas existem dentro do manto anomalias térmicas o suficiente para que haja, dentro de um ponto só, o suficiente para que ela consiga fundir a placa que está passando sobre ela, né? Então, isso aqui é uma representação de um ponto quente, de um hotspot, onde você tem aqui, dentro do manto, uma câmara magmática, uma região quente, onde você tem magma, e esse magma vai acender, exatamente, ele vai subir, ascender, por conta da densidade menor e ele vai esquentar o material por onde ele sobe e ele pode gerar um vulcão, como que a gente vê aqui, tá? Como essa placa ela está passeando aqui dentro, né? O manto está lá firmezinho e a placa vai passando por dentro do manto. Essa placa, conforme vai andando, novos vulcões vão sendo formados. Então, um vulcão que na imagem, na figura A, está aqui na figura B representado pelo número 1, é uma ilha vulcânica, que já a placa passou, né, ele já deixou, já virou um vulcão extinto, e aí a gente começa a gerar um novo vulcão ativo aqui. Na figura 3, o vulcão que estava na B ali já ficou extinto e gera um novo vulcão aqui, que é o vulcão de número 3, né? E isso, na verdade, é o que existe lá no arquipélago, nas ilhas lá que formam o Havaí, o arquipélago do Havaí, onde a gente tem exatamente esse tipo de configuração. Hoje, o vulcão atual, o ponto quente está embaixo aqui, né, nesse vulcanismo atual, e conforme você vai se afastando para a esquerda, né,
a idade do vulcanismo se torna maior, indicando que o movimento da placa é de sudeste para noroeste, né? Então, o ponto quente está lá dentro do manto e a placa vai passando por cima dele, ele vai fundindo, e aí a placa continua, ele vai fundindo e faz essa trilha de vulcanismo, tá? Isso é chamado de ponto quente, ok? Essas rochas são datadas, por isso de datação radiométrica. Aí você vê ali, né, a ilha mais antiga se formou há mais ou menos 5,6 milhões de anos atrás e o vulcanismo está existindo até hoje. Nessa tabela eu acho interessante porque a gente tem aqui vários exemplos de tipos de placas tectônicas, né, e o tipo de limite de placa, um exemplo, tipo de relevo, tipo de magmatismo. Então, a gente tem placas, limite de placas divergentes, ou seja, uma placa vai para cada lado, pode ser uma placa divergente oceânica, como aqui a gente falou das cordilheiras mesoceânicas, o exemplo é exatamente cordilheira mesoceânica do Atlântico, do Pacífico, né? O tipo de relevo é uma cadeia de montanhas, uma cordilheira, né, mesoceânica, e o tipo de magma que é gerado de vulcanismo é um vulcanismo basáltico, que é mais denso porque vem do manto. Existem também placas divergentes dentro dos continentes. Um bom exemplo disso é exatamente esse vale, Rift Valley da África, do leste da África. Tem um mar que está penetrando por ali, né? E aqui tem o tipo de rocha que se forma nessa região. O segundo tipo de contato de placas são os contatos convergentes. Aí a gente pode ter a convergência de duas placas oceânicas. Então, uma placa oceânica que vai indo em direção a outra placa oceânica. E a gente tem como exemplo aí as ilhas Aleutas, tipo de relevo é um relevo de arco de ilha vulcânica com fossa, né? E o tipo de rocha andesítica. Podemos ter convergência entre uma crosta oceânica com a crosta continental, né? Que é o exemplo, seria exatamente os Andes, né? A gente tem uma fossa também nessa região, uma cordilheira de montanhas, de uma fossa, e aqui o tipo de rocha andesita. E podemos ter a convergência entre duas placas continentais, como os Himalaias, né? Que exatamente foi aquilo que aconteceu com a Índia quando ela se separou lá do Gondwana, lá, e saiu lá do sul e foi parar lá no hemisfério norte, se chocando com a Ásia, né? E surgiu então essa cordilheira dos Himalaias, que é um cinturão de montanhas, e por fim, o tipo de contato transformante, o exemplo mais característico, né, é exatamente a falha de Santo André, ou de San Andreas, que é lá do lado oeste dos Estados Unidos. Vulcanismo nessas regiões são subordinados exatamente porque, por exemplo, continente não funde muito, eles ficam meio que boiando entre si, e nas transformantes você não tem espaço para gerar magma. Por fim, eu tenho aqui um exercício de fixação, né, que eu vou deixar para vocês, e vou logo avisando que nós estamos basicamente encerrando um ciclo, né, de aulas, e que em breve nós vamos fazer um teste. Alguém tem alguma pergunta?